E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de questões, mais lei seca sobre a lei 8.429. Já fiz vídeo de questões da lei 8.666, 8.112, Código Penal, dentre outros. Agora vamos tratar de improbidade administrativa, que também é muito cobrado em direito administrativo, tanto para concursos, OAB, assunto bastante cobrado. Mas antes de começarmos as questões, aconselho a ler uns artigos aqui que eu separei que são de suma importância, que é interessante que você tenha uma base, uma noção do que diz respeito a essa lei. Vamos lá. Artigo 1º da lei 8.429. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor público ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Considera-se agente público para os efeitos da lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Essa parte que é muito cobrada em provas, ou seja, ainda que o agente público ele esteja trabalhando transitoriamente, ainda que não receba remuneração, ele também responde a atos de improbidade administrativa, quando for o caso. Aqui também, segundo o entendimento do STJ, também está incluído estagiário. Estagiário também responde por atos de improbidade administrativa. E ainda que o estagiário não receba remuneração, ele se encaixa aqui. Então, fique esperto. Lembre-se que estagiário também responde por atos de improbidade administrativa, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Agora, 3 artigos muito importantes aqui. Atos de improbidade administrativa que dizem respeito ao enriquecimento ilícito. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício. Ou seja, tem que estar em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Agora vamos para atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Essa daqui, dos 3 artigos 9, 10 e 11, é o único que tem a situação da culpa. Então, fique ligado com isso. Que enseja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, dilapidação. Quando você vê essas palavras na questão, você vai saber já de cara que diz respeito ao que? Prejuízo ao erário. Dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Às vezes a banca costuma trocar aqui como se fosse os conceitos. Informa isso daqui e diz que diz respeito ao prejuízo. Ou então, informa isso daqui e diz que diz respeito ao enriquecimento ilícito. Então, por isso que é bom você memorizar os pontos mais relevantes para você saber distinguir. Aí, como coloquei aqui, então, observação, isso daqui é muito cobrado em prova também. Quando diz respeito ao
prejuízo ao erário, aqui também tem a possibilidade de culpa também. Então fique atento quanto a isso. Agora, quanto aos princípios. Atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Então, quando tiver essa informação neste contexto, você vai saber que diz respeito a prejuízo ao erário, errado. Diz respeito ao enriquecimento ilícito, errado. Mas diz respeito ao quê? Aos princípios. Mais uma vez, é importante que você saiba distinguir uma coisa de outra. Esse contexto diz respeito ao enriquecimento ilícito. Esse contexto diz respeito ao prejuízo ao erário. E este contexto aqui diz respeito aos princípios. Então, memorize, pois isso também é cobrado em provas. Bom, agora vamos às questões. Acerca da improbidade administrativa, julgue o item seguinte. O agente público que nega publicidade de atos administrativos oficiais comete ato ímprobo, que atenta contra os princípios da administração pública. E aí, questão certa ou errada? No caso, você pode dar pausa no vídeo para raciocinar um pouco mais, pensar mais. Vamos para a resposta. Item está correto. Vamos ver o que diz aqui o artigo 11, inciso 4 da supracitada lei. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, que está informando que diz respeito contra o quê? Princípios. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente negar publicidade aos atos oficiais, negar publicidade aos atos administrativos oficiais. Então, como vocês podem ver, é de suma importância a leitura da lei seca. Então, questão correta. Vamos fazer diferente aqui. Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o próximo item. Eventual ação de improbidade administrativa para apurar as supostas irregularidades praticadas pelo senhor José Silva concernentes a contratos com empresas de transporte urbano poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do Estado envolvido quanto pela pessoa jurídica interessada. Por que eu pulei esse texto aqui de cima? Porque através apenas dessa informação já é possível responder essa questão. Então, caso você queira tentar responder só por essa informação, dê uma pausa no vídeo e faça a leitura. Bom, agora, óbvio, vamos ler o texto, né? Que foi para procurador municipal. Eu estou informando isso porque é igual questão de português. Às vezes tem um texto enorme, mas o enunciado em si já é possível responder ele sem ter que perder tempo em lendo o texto informativo. O texto que diz respeito à situação hipotética. Mas vamos lá. Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um Estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado,
Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de ofícios que foram encaminhados ao então secretário municipal de Urbanismo, Sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquete, ou seja, pelo Ministério Público, do período de 10 meses entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, 8 ofícios que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o Sr. José fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei 8.429 de 92. Considerando a situação hipotética dos aspectos legais a ela relacionados, digo o próximo item. Eventual ação de probidade administrativa para apurar supostas irregularidades praticadas pelo Sr. José concernentes a contratos com empresas de transporte urbano poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do Estado envolvido quanto pela pessoa jurídica interessada. Vamos para a resposta. Item correto, vejamos que diz o artigo 17 da supracitada lei em verbes. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada, dentro de 30 dias, tal. A ação poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada. A resposta aqui de forma clara, por isso que eu falei que nem precisaria ter lido esse texto todo, que inclusive em questão de prova toma muito tempo. Não estou falando que são todos os casos, estou especificando esse daqui, por exemplo. Então, a resposta está correta. Aí, para ampliar a informação, só para a nível de conhecimento, o artigo 14 diz o seguinte: qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente. Qualquer pessoa poderá representar a qualquer autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação para apurar a prática de ato de improbidade. Então, qualquer pessoa também poderá. Próximo. Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa e o processo administrativo disciplinar, julgue o item seguinte. A ação principal relativa ao procedimento administrativo que apura a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário e será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro do prazo de 60 dias, no caso de efetivação de medida cautelar. Enquanto vocês pensam sobre essa questão, vou pegar um copo d'água. E aí, questão certa ou errada? Vamos à resposta. Questão errada. Vamos ver o que diz o artigo 17. A ação principal que terá rito ordinário será proposta tanto pelo Ministério Público quanto pela pessoa jurídica interessada no prazo de 30 dias. Prazo de 60 dias. Sempre que o artigo tiver relação a prazo, você pode marcar que é muito provável que seja cobrado em prova. Por exemplo, o processo penal, a relação a inquérito, denúncia, dentre outros assuntos,
É muito cobrada a questão do prazo, 15 dias, 30 dias, 10. A banca gosta muito de alterar. E às vezes, no caso, por exemplo, tem 30 dias a partir de tal coisa. Esse tal, a partir de tal situação, a banca também costuma trocar muito. Então você tem que ficar atento a certos pontos dos artigos, seus derivados. E como é que você vai pegar as manhas resolvendo questões de prova? Então resolva o máximo de questões de provas. É como eu costumo dizer também. Pessoas costumam utilizar o marca-texto assim. Por exemplo, vamos aqui. Esse artigo é importante. Aí marca ele todo. Não é assim que marca. Utiliza o marca-texto. Por exemplo, aqui, parte principal. A ação principal terá o rito ordinário, por exemplo, que se poderia marcar, que seria interessante. Será proposto por quem? O Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Então, 2 pontos a serem marcados. Dentro de quantos dias? Muito importante também marcar essa parte. De que? Da efetivação da medida cautelar. Porque a banca pode e mudar essa informação a partir de 10 dias de tal coisa, algo diferente desse assunto aqui. Então você tem que pegar as manhas de como utilizar o marca-texto nos pontos que, se você, por exemplo, se você fosse o examinador, quais os pontos que você alteraria no artigo ou um dos seus derivados para que o candidato errasse. Então, em certas ocasiões, você tem que raciocinar dessa forma. Tem malícia na hora de marcar, para marcar utilizar o marca-texto em relação ao direito. Vamos lá. Acerca da responsabilização da prática de ato de improbidade administrativa, julgo o item a seguir à luz da Lei 8.429. Os sucessores de agente público falecido que, em vida, praticou ato de improbidade administrativa que importou lesão ao patrimônio público, terão a obrigação de ressarcir o dano apurado até o limite do valor da herança. E aí, questão, certa ou errada? Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo para ler novamente a questão, raciocinar, não precisa ter pressa. Se estiver acertando as questões, parabéns. Se estiver errando também não tem problema, que você pode errar à vontade, errando que você vai pegando o jeito da coisa, pegando a malícia. Vamos para a questão. Para a resposta. Gabarito correto do artigo 8º, ou sucessor daquele que causar lesão ao erário, você enriquecer ilicitamente, está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, questão correta. Os sucessores de agente público falecido que, em vida, praticou ato de improbidade administrativa que importou lesão ao erário público terão a obrigação de ressarcir o dano apurado até o limite do valor da herança. Então, questão correta. Como vocês podem ver, é de suma importância a leitura da lei seca e vai marcando os pontos mais relevantes. Próximo. Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgo o item a seguir, à luz da Lei de Improbidade Administrativa. Estudante maior de 21 anos de idade que estagia sem remuneração em empresa pública estadual estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa caso se utilize de sua condição de estagiário para auferir, ou seja, obter vantagem econômica indevida. E aí, questão certa ou errada? Lembre-se que esse assunto foi tratado no início do vídeo. Então, dê uma pausa no vídeo, leia com mais calma, procure raciocinar também. Às vezes a questão pode estar na cara que está certa, mas às vezes pode ser que seja uma pegadinha. E aí, no fundo, acaba estando errado. Igual aquela história, a pessoa... aquela questão na prova estava dada. Aí quando vai ver o gabarito, vai ver que acabou errando por bobeira.
Então vamos para a resposta. Item correto. A questão está conforme o informativo 568 da STJ combinado com o artigo 2º da supracitada lei. Lei de improbidade administrativa. Vamos ver o que diz o informativo do STJ. O estagiário que atua no serviço público, ainda que transitoriamente, remunerado ou não, está sujeito à responsabilização por ato de improbidade administrativa. Então, como não está de forma explícita na lei, é bom você anotar esse informativo aí no seu material, na sua lei aí, faça. Seja se você utilizar o PDF, coloca na base de comentário, tipo, pode usar esse daqui, ou então o seu material escrever, enfim, da forma que achar melhor. Vamos ver aqui o que diz o artigo 2º. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades mencionadas no artigo anterior. Então, o estagiário considera-se como que um agente público, e no caso do agente público, ele responde ainda que esteja transitoriamente ou sem remuneração. Então, a questão está correta. De acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, julgo-te assim. O agente público competente que deixar de proporcionar condições de acessibilidade a servidor público cego, deixando-o sem condições de realizar sua função pública, atentará contra o princípio da legalidade, constituindo tal conduta ato de improbidade administrativa, sem prejuízo das demais responsabilidades, atentará contra o princípio da legalidade. E aí, questão certa ou errada? Dê uma pausa no vídeo, leia com calma, não precisa ter pressa. Não adianta você resolver 100 questões na carreira, como dizem, e não entender nada, não assimilar nada do que das questões foram resolvidas. Você tem que resolver as questões, analisar o gabarito comentado. Se você teve dificuldade na questão que errou, ou até mesmo que acertou, volte na questão, leia novamente a questão, leia novamente o gabarito. O mais importante de resolver questões não é em si a quantidade já é importante, mas o que é muito importante na resolução de questões é que você compreenda o que você estudou, que você compreenda o contexto das questões, senão não terá sentido. Bom, sem mais delongas, vamos à resposta. Item correto. O supracitado artigo está de acordo com o supracitado está de acordo com o artigo 11, inciso 9. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade aqui, e lealdade às instituições, e notadamente, artigo, inciso 9, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto na legislação. E o assunto que trata do que é o competente propiciar condições de acessibilidade. Então, a questão está o quê? Correta. Artigo 11, inciso 9. Aqui não é o Ctrl+C, Ctrl+V,
porque o CESP não costuma fazer igual a FCC, Ctrl+C, Ctrl+V em relação aos artigos, incisos. Por isso que eu costumo dizer que você tem que ter uma visão geral, tem que compreender o contexto para acertar as questões. Próxima questão. A respeito de improbidade administrativa e de prescrição e decadência administrativa, julgue o item seguinte. O desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa. O desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Questão errada. Artigo 4 e 11 da lei. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade. O desrespeito ao princípio da moralidade pode ser já, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa. E os agentes públicos aqui diz respeito ao quê? Atos de improbidade administrativa. Então você está vendo aqui que a moralidade está aqui no item. É algo que é, de certa forma, bastante óbvio. Mas enfim. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, diz respeito ao princípio da moralidade, com certeza configura ato de que improbidade administrativa também. Como eu estou falando, você tem que compreender o contexto. Não adianta querer decorar, porque com o CESP não adianta decorar. Você tem que saber parafrasear o artigo em si, seus derivados. Mais uma questão daquela. Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o próximo item. Em regra, de acordo com a Lei 8429, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade imputada ao senhor José Silva. Eu te desafio a você responder essa questão só com essa informação aqui. Você pode dar uma pausa no vídeo para poder raciocinar um pouco. Bom, voltando aqui. Por que estou fazendo isso? Porque é possível, em certas ocasiões, como eu falei da questões de português, só pelo enunciado você tem a possibilidade de responder a questão, mas vamos lá de novo. Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um Estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele Estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de ofícios que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, o senhor José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquete, ou seja, Ministério Público, no período de 10 meses, entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, 8 ofícios que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o senhor José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa. Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, digo o próximo item. Em regra, de acordo com a Lei
8.429 de 92, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade imputada ao senhor José. Caso queira, mais uma pausa. Vamos à resposta. Item está correto. Por quê? O artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar prática de ato de improbidade administrativa. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada para a prática de ato de improbidade administrativa. Então, como vocês podem ver, a resposta está aqui. Nem precisaria ter lido, perdido tempo para ler esse texto todo. Volto a repetir. Esses aqui são casos isolados, não quer dizer que todo caso que tiver um texto informativo você não vai ler. Mas o ideal é você já ler aqui o enunciado. Se vê que já dá para responder, responda. Senão você vai ler o texto aqui informativo. Então, prossigamos. Com relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso de que tem a ciência em razão das atribuições, praticará ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. Então, vamos lá. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso de que tem a ciência em razão das atribuições, praticará ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Item correto. Artigo 11, inciso 3. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, atentatório contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso que tenha ciência em razão das atribuições, ou seja, do cargo, das atribuições do seu cargo, praticará ato de improbidade administrativa atentatório aos princípios. Revelar fatos em razão das atribuições que deva permanecer em segredo. A voz já está quase indo embora. Vamos lá. Então a questão está o quê? Correta. É uma questão até que fácil, né? Meio que óbvio. Vamos lá. Última questão. Acerca dos direitos políticos, julga o item que se segue. A condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é a hipótese de que resulta perda dos direitos políticos. Essa resposta aqui você consegue na Constituição Federal. Artigo 37, fica a dica. Então vamos à resposta, né? Está errado. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. É caso de suspensão, aqui é o que? Perda. Isso daqui costuma cair muito em prova
E o candidato ele tem que ficar malicioso, não pode cair num pega desse, porque é muito recorrente. A coordenação da prática de ato de improbidade administrativa é a hipótese de perda dos direitos políticos? Não, é suspensão dos direitos políticos. Aqui só para ler mesmo, que é bom você sempre estar lendo, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também é o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão o quê? Suspensão dos direitos políticos. A perda diz respeito ao quê? Perda da função pública. E o quê? Indisponibilidade do quê? Dos bens e o ressarcimento ao erário. Na forma e gradação previstas em decreto? Não. Lei. Com prejuízo da ação penal? Não, mas sem prejuízo da ação penal cabível. É um parágrafo muito importante, com muitas informações, é possível fazer muitas questões só baseadas nesse parágrafo. O artigo 37 da Constituição é de suma importância para o direito administrativo em relação à questão de prova, então você tem que ficar muito atento. E cuidado, não erre mais esse pega aqui, porque ele é muito recorrente. Suspensão, direitos políticos, perda, função pública e indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Então, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Aqui você vê como é importante a leitura da Lei Seca, tanto para a Lei 8.112, Lei 8.666, dentre outras leis. Não é muito caso de estudar doutrina ou algo do tipo, é mais a leitura da Lei Seca mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!